Vocês lembram que eu e a Déia, a gente fez um vídeo aqui pro YouTube falando sobre o fim dos tempos? A gente abordava a questão da aparição de Nossa Senhora em Garabandal, eu falei um pouco sobre isso, não entrei em muitos detalhes, mas eu mencionei, a aparição de Nossa Senhora em Garabandal. Garabandal é um vilarejo na Espanha, onde no ano de 1961, me parece que começou as aparições, foi até em 1965, por aí. E Nossa Senhora deu muitas mensagens, muitos milagres aconteceram. Eram 4 meninas que vinham Nossa Senhora, bem novinhas, 10 e 11 anos, me parece. E Nossa Senhora deu um aviso muito interessante, né? Uma profecia que se cumpriria, que vai se cumprir, que é a respeito de um aviso, né? Um grande milagre e um castigo condicional. Nossa Senhora falava que o aviso seria para a conversão do mundo todo, era uma espécie de uma intervenção divina mesmo na humanidade, uma espécie de juízo particular onde cada um poderia ver a própria miséria desnudada na presença de Deus, quem nós éramos de fato, né? Quem somos diante de Deus, assim, a nossa pequenez, a nossa miséria toda, né? Como a alma humana necessita de Deus, quão ingrato nós somos, e vai ser um momento de sofrimento profundo, mas muito, 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 muito grande. As videntes, a principal vidente, que é a Conchita, ela dizia a respeito de que se ela não conhecesse o que seria o castigo, esse aviso era a pior coisa que poderia acontecer com o ser humano. Tão grave que é. E ela falava também a respeito de um grande milagre, que era um milagre que ia acontecer nos Pinheiros de Garabandal, que duraria ali um quarto de hora, e antes desse milagre ela anunciaria com 8 dias de antecedência, né, o dia do milagre. Conchita ainda está viva, ela está com 70 e poucos anos de idade, ainda está viva, e ela sabe a data, sabe o dia, e ela falou que vai avisar com 8 dias de antecedência. Estamos aguardando, né, se isso corresponde mesmo ao tempo que a gente imagina que vai ser, porque a gente tem uma ideia que ela está com 72 anos, ela deve viver aí, não sei, vamos julgar uma média de 85 anos, 88 anos, por aí, né? Então, ou seja, está próximo desse momento, né? E que o grande milagre aconteceria, né, antes de um ano do aviso, que é o primeiro, né? Primeiro o aviso, milagre, depois o castigo condicional. Esse grande milagre ia acontecer nos Pinheiros de Garabandal. Ia ser um milagre tão grandioso que estaria abaixo apenas da ressurreição de Cristo, para que a humanidade se convertesse mesmo. É uma intervenção divina direta, né? É uma coisa espetacular nos Pinheiros de Garabandal, e as pessoas poderiam ver, nós não tocar, né? Mas filmar, tirar foto, tudo mais, transmissão, tudo acontecendo ali. E depois que esse milagre acabasse, ficaria impresso ali nos Pinheiros um sinal extraordinário também, que duraria para sempre, ficaria ali como um sinal, né? Mas eu não quero falar especificamente, depois eu vou falar sobre as aparições de Garabandal, eu vou fazer um vídeo para isso, mas onde a gente vai falar do aviso, do milagre e do castigo. Eu queria fazer uma observação com esse vídeo, na verdade, a respeito do castigo, tá? Conchita, que é a vidente principal, né, que ainda está viva e tudo, na verdade, das 4 meninas, uma só que faleceu, as outras 3 estão vivas, né? Ela dizia, então, desse grande castigo. Este castigo, ela disse que era condicional. Se o mundo não se convertesse diante do sinal e do grande milagre, se o mundo não se convertesse a Deus, não se voltasse para Deus, abandonasse o pecado, ia acontecer um grande castigo, né? Porém, aí que tá. A gente pode até imaginar assim, né? Não, é claro que as pessoas vão se converter, né? Diante de um quase que um juízo particular, né? Onde eu vou ver a minha miséria, a minha podridão, ter consciência das coisas, de quem é Deus. E diante de um grande milagre extraordinário,
está abaixo apenas da ressurreição de Cristo, onde todos vão conseguir enxergar, ver e observar. Não, claro que esse castigo não vai acontecer. Mas é aí que a gente se engana. Porque a própria Conchita, ela revela numa entrevista, ela diz que ela está convencida de que o castigo seria inevitável. Por quê? Ela explica. Porque as pessoas perderam a noção do pecado. Gente, isso é mentira? Isso é a mais pura verdade. As pessoas perderam a referência, a sobriedade, né? Elas perderam a sensibilidade, né? As pessoas estão completamente perdidas, né? Com tudo que está acontecendo. É uma coisa impressionante. Hoje eu via, agora há pouco eu vi um print, né? De duas reportagens do Globo, né? E eram colocadas uma do lado da outra. Uma falando que a OAB, né, tinha se movimentado para garantir, né, o direito ao aborto daquela menina de 10 anos que ficou grávida, né, para que o aborto fosse realizado. E na reportagem colada do lado estava ali que a OAB entra com uma ação para impedir que a égua, que o cavalinho, né, o cavalinho bebê na barriga da égua fosse retirado, por causa que a égua estava doente. Então, a OAB defendendo ali o bicho e condenando o filho de Deus, né? A criança, aquele bebezinho humano. E de fato, quando nós paramos para observar, as pessoas estão meio que anestesiadas, elas entraram num processo assim, estranho, de falta de consciência das coisas, ao ponto de fazer isso, né? De defender o bicho em detrimento do ser humano. O ser humano vira uma coisa pior do que bicho. Então se tem ONGs para defender o bicho, tem toda a movimentação dos pets e tudo mais. Em contrapartida, você tem a coisificação da pessoa humana. O ser humano, ele é o vilão. Isso tem uma movimentação espontânea ali das pessoas na internet que defendem tudo, né? Porque elas acreditam que o ser humano é ruim mesmo, que ele é culpado por tudo que acontece com os animais, com as pessoas boas e tudo. Enfim, tem assim essa movimentação, mas existe também aquilo que a gente sempre fala aqui, aquela tentativa de se emplacar um discurso, uma narrativa que é bem pensado, né? É elaborado esse processo, né? A gente já falou exaustivamente aqui em vários vídeos, né? Mas o fato é que está aí, a situação está aí, as pessoas estão insensíveis, estão invertendo tudo, né? Estão perdendo completamente a noção de pecado, o que a Conchita de fato falou. Por isso que ela achava que o castigo ia ser inevitável, né? Gente, para vocês terem ideia da natureza do castigo, ela dizia que assim, é algo terrível que a gente não pode não consegue nem imaginar. O dia que as videntes viram o castigo que Nossa Senhora revela para elas foi durante uma noite, né? Nossa Senhora pede para que ninguém fique próximo das meninas no momento da aparição. Então as pessoas se retiram do local das aparições, que são os pinheiros de Garabandal, e ali Nossa Senhora revela o castigo para aquelas meninas. E aquela noite foi conhecida como a Noite dos Gritos, porque as meninas urravam, gritavam alto quando viam o que estava acontecendo, né? E a vidente dizia: Nossa Senhora, leve as crianças antes que isso aconteça. E Nossa Senhora fala para Conchita: olha, quando isso acontecer, as crianças já estarão grandes. Ou seja, as videntes estavam preocupadas com aquelas crianças, né, que viviam ali no vilarejo de Garabandal. Nossa Senhora explica: não, quando acontecer, essas crianças já estarão grandes. Foi conhecido como a Noite dos Gritos em Garabandal, né? As aparições são muito fortes, os sinais são muito fortes. As meninas entravam num êxtase quando viam Nossa Senhora. Elas chegavam a bater o joelho nas pedras no chão onde tinha as aparições e não se machucavam. Elas corriam de costa até os locais das aparições e não tropeçavam. Aí o Cristi apareceu na língua da Conchita
milagrosamente, chegavam a flutuar, os especialistas passavam a mão debaixo do joelho dela, não tinham contato com a terra, chegavam a ficar... E fora desses momentos eram crianças completamente normais e devotas, com suas vidas e os seus afazeres normais. Então é muito sério, o Garabandal tem que ser levado em consideração, né? Não é obrigatório acreditar, óbvio, né? Não é um dogma nem nada, a igreja não obriga isso, mas a igreja reconheceu que as aparições não tem nada que contradiz a fé, a moral católica, a tradição, a Sagrada Escritura, né? Enfim, reconheceu isso. Não reconheceu oficialmente as aparições como verdadeiras, como geralmente são raras as aparições que são reconhecidas oficialmente mesmo, né? Mas pelo menos reconheceu que não tem ali nenhum problema teológico, nenhuma heresia, nada que vai contra a doutrina católica, né? É um gesto de boa vontade por parte da igreja também em relação às aparições que ela sente, que podem ser divulgadas, né? Então, esse é o fato. Vendo toda essa repercussão do aborto, as pessoas comemorando como vitória o aborto desse bebezinho com 6 meses já de gestação quase, completamente viável, tudo a insensibilidade, os ataques nas redes sociais, enfim, a gente percebe que de fato as pessoas estão perdidas, estão sem noção de certo e errado, de bem e de mal, de verdadeiro e de falso, as pessoas estão confusas, falta referência, falta, né, sobriedade, até mesmo senso, né, de percepção das coisas mais elementares da vida. Isso me preocupa. Isso me preocupa porque pode acontecer que o aviso aconteça, o grande milagre aconteça e as pessoas ainda estejam assim, inertes e insensíveis aos avisos de Deus. Tá? Porque é a consequência do afastamento de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, a gente se afasta de nós mesmos e se afasta até da sanidade, né? O aborto não é uma tragédia que está acontecendo aqui ou acolá. Não, gente, são mais de 43 milhões de abortos todos os anos que acontecem no mundo. Tá? Existem países que não têm mais crianças com síndrome de Down. Não porque eles acharam, né, a cura da genética ali, não. É porque eles abortam todas. Né? No mundo todo, 90% das crianças com síndrome de Down são abortadas. É uma seleção genética, como é que fala? Uma eugenia, como que Hitler fazia, né? Selecionava a raça pura, a raça perfeita. A humanidade está em busca dos perfeitos, né? Dos sãos, e querem eliminar os que são problema. Né? Se o bebê pode ser um problema, elimina. Se o idoso pode ser um problema, elimina. A eutanásia está aí, o aborto também, e só cresce. E o discurso parece que é o de tolerância, né? Vamos tolerar, nós temos que ter empatia, vamos tolerar, não à discriminação, não ao preconceito, não é possível, né? O mundo está evoluído. Não, isso aí é o papo, é o engodo, porque as ações concretas e a aceitação, né, do mal é grande. Gente, eu queria fazer esse vídeo hoje para alertar a todos nós a necessidade de conversão, voltarmos para Deus. Talvez uma boa confissão, uma boa análise da própria consciência, né? Para que você faça uma boa confissão com o sacerdote. Não sei, talvez tenha muito tempo que você não confessa, não procura um sacerdote, não procura um padre, e abra o teu coração ali, né? Confessando, lavando a tua alma, para que você recomece a sua vida com Deus, a sua vida de intimidade com Deus e a busca da verdade. Né? É um caminho que nós precisamos traçar, porque os dias são maus, não sabemos o dia de amanhã. Pode ser que a nossa geração ainda pegue tudo isso que está acontecendo e eu acredito que vamos viver todo esse processo do aviso, do milagre, do grande milagre e do castigo. Aqueles que estiverem preparados, confessados, né, com indulgências plenárias, eles passarão por tudo isso de maneira muito mais amena. Né? Então cabe a nós, e somente a nós, buscarmos os meios para que estejamos preparados. Então, rompendo com o pecado, fazendo uma boa confissão e retomando a nossa vida espiritual. Deus abençoe e até o próximo vídeo.